tão grande que, se um avião, na velocidade cruzeiro, contornasse o diâmetro todo dela, fizesse, melhor dizendo, desse uma volta ao redor dessa estrela, duraria 1.100 anos na velocidade cruzeiro. Uma dessas estrelinhas que a gente não dá nada assim no céu. Quando a gente pensa numa estrela chamada Stephenson 2b, essa estrela, por que a igreja? Deve ser porque está muito cheio de igreja na minha cabeça, não é não? Essa estrela ela é tão grande, que cabem 10 bilhões do nosso Sol dentro dela, caberiam. 10 bilhões do nosso Sol. Dá para a gente poder imaginar o tamanho desse universo e como ele está contido em Deus e como nós somos uma poeira da poeira da poeira da poeira e teve um Deus tão poderoso que ele veio a esse mundo e fez isso certamente por causa de quê? Por causa de amor. Ele veio a esse mundo por causa de amor, por causa da sua glória, por causa da sua vontade. O texto, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé para a gente fazer a leitura. Os próprios títulos explicam um pouco da passagem, fala da fuga da família de Cristo para o Egito, fala da matança dos meninos em Belém, promovida por Herodes, e depois da volta do Egito para Nazaré, da família de Jesus. Vamos ler os 2 primeiros versículos em pé, depois vocês sentam, a gente continua a leitura. Eu queria convidar toda a congregação a fazer a leitura já. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Vamos sentar e vamos continuar a leitura até o versículo 23. Depois disso, o quê? Onde ficou o quê? Onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém, de todos os seus redores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos. Ouve-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse: levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu tio Herodes, teve medo de ir lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas. Ele será chamado Pai bendito, totalmente dependendo, ó Pai, da Tua graça, do Teu amor, da ação do Espírito Santo que capacita a todos nós. Fala nessa manhã aos nossos corações, que o Teu nome seja exaltado, que a igreja seja edificada, que vidas sejam ricamente abençoadas, instruídas, transformadas pelo Teu poder e Teu amor, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.
Como Deus age na história, logo em primeiro lugar, a gente percebe que Deus age usando pessoas obedientes. Lógico que o texto está falando sobre Jesus, mas há um personagem que foi citado, uma pessoa que foi fundamental nesse contexto. Quem foi essa pessoa que foi citada aí agora? José. José é o pai de Jesus. Muito esquecido. Se o protestantismo, de certa maneira, esquece Maria, e deveríamos lembrar um pouco mais, porque há uma orientação bíblica que valorizemos o seu exemplo e ela como mulher, e talvez, assim, pelos excessos do romanismo, a gente tenha se colocado numa posição muito defensiva com relação a Maria, e aí diminua o tamanho dela e a importância dela. No caso de José, pior ainda, porque a gente nem lembra de José, às vezes, num sermão, durante o Natal, a gente vai lembrar, né? É mais ou menos o caso dos homens também, não é? Não, a gente é meio esquecidinho, não é? Não, né? É claro que eu estou falando em causa própria também, né? As mulheres não fiquem chateadas, mas é uma verdade, não é? Não, assim, muitas vezes a gente, né? A turma, eu saio com as minhas filhas e tal, aquela coisa, é um sindicato. Elas se reúnem, ficam conversando, e eu fico assim de longe olhando, saio olhando assim e tal, e fazendo aquela festa e aquilo. O coitado do José aqui foi tão esquecido já na história da igreja e da humanidade, mas ele tem uma importância enorme, um homem muito obediente. Ele ouvia o Senhor e ele obedecia aquilo que o Senhor mandava. Uma das coisas que eu imagino nessa relação entre Deus e os seus filhos é algo que poderia parecer com algo que a gente faz da seguinte maneira: será que eu pediria algo para alguém, sabendo que essa pessoa não iria me ouvir sequer, ou não iria me obedecer? É meio esquisito isso, né? Muita gente, às vezes, fala assim, poxa, Deus não fala comigo. Claro, e apesar que ele fala que o texto bíblico é a voz de Deus para a vida da gente. Mas eu pergunto se nós somos essas pessoas que nós estamos dispostos a ouvir o Senhor, para saber que Ele vai falar e nós vamos fazer. Mas também, por outro lado, é esse o desafio, e eu vejo José um homem que obedeceu todas as vezes que Deus falou, e não foram orientações fáceis, gente. Orientações dramáticas para serem feitas, mudança geográfica, né, colocar a sua família em risco, ou fugir de um risco maior ainda, a vergonha que ele iria passar porque ele não era o pai biológico daquela criança naquele tempo, isso era visto de uma maneira completamente diferente do que é visto hoje. E aí, vê só, vai imaginando todas as coisas ali, mas José prontamente obedeceu o tempo todo ao que o Senhor disse. Meus irmãos, essa é uma das maneiras que Deus age no universo. Eu comecei falando que é um Deus tão grande, que criou o universo com seu poder, e normalmente a gente só imagina desse jeito, mas veja como Deus está agindo na história. Ele age através de pessoas obedientes. O seu próprio filho, que é o motivo da nossa reunião aqui, o mais obediente de todos, deixou essa comunhão perfeita com Deus. O problema era, quem caiu foi a humanidade, não foi ele. Ele vivia nessa comunhão perfeita nos céus. Ele veio por amor, veio por obediência, e veio e serviu aqui nesse mundo por obediência, sofreu coisas terríveis e fez por obediência. A obediência do cristão, a obediência do filho e da filha de Deus, é uma ação de Deus no mundo. Quando a gente fala acerca de obediência no casamento, a vontade de Deus para o casamento, a vontade de Deus para a criação dos nossos filhos, para o estabelecimento da sua igreja neste mundo, para a obediência como nós vivenciamos nas nossas relações, é a ação de Deus neste mundo. Amém, gente? Então, esse é o impacto, essa é a maneira como Deus age, e essa obediência de José impactou na sua família e chegou até a gente, por causa de um homem tão obediente. Maria foi assim também, mas, nesse caso, o texto é uma citação acerca de José. A segunda maneira que a gente percebe aqui Deus agindo na história é que Deus age mesmo durante as adversidades.
Eu sei que isso é lugar comum, todo pregador subir no púlpito e falar assim, olha, Deus age durante os problemas, enquanto estão acontecendo os problemas, Deus está agindo, mas na hora que está acontecendo a gente começa a duvidar dessas coisas. É ou não é? É assim, a minha cabeça e a sua cabeça funciona desse jeito. E há pessoas hoje aqui que precisam lembrar que Deus age no meio das dificuldades. Amém, gente? Deus age. A mão dele é poderosa. A mão do homem é fraca, mas a dele é poderosa. Esse que criou o universo todo que eu falei, esse que fez tudo que eu falei, ele está agindo e intervindo durante o problema do mal na sociedade. O problema do mal é a maior discussão filosófica da história. Como as pessoas afirmam que há um Deus bom, existindo um mal no mundo? Isso tem sido o argumento de céticos, ateus, para questionar a existência do próprio Deus ou da bondade de Deus. Na verdade, meus irmãos, o próprio Deus já respondeu. É porque não respondeu do jeito deles, que eles queriam. Porque debaixo dos céus e nesse período da história, não há como dissociar a nossa experiência do sofrimento humano. Não há. Eles queriam que, nesse período da história, acabasse o problema do sofrimento. Mas quem precipitou o homem a esse problema foi a queda do próprio homem. É a semeadura do próprio homem, provocada desde a queda, que está produzindo este mal no universo. Para vocês perceberem, a resposta de Deus foi a melhor e a mais contundente. Ele veio a esse mundo, ele entrou na história. E sofreu com o problema do mal na vida dele. Foi assassinado, torturado numa cruz. Aqui ele é alvo de hostilidades, aqui ele é um perseguido, até político, né? Está Herodes perseguindo ele. A gente sabe que é fruto da paranoia, das inseguranças de Herodes, mas, de fato, ele está sendo perseguido aqui. Ele viveu o problema do mal. Ele cabalmente experimentou esse problema na vida dele. Mas, veja, assim como em Cristo, assim como a família de Jesus, assim como José, a gente começa a entender que o Senhor vai redimindo o tempo, vai fazendo da história algo para glorificar a Ele e para abençoar a nossa vida e para transformar realidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As suas adversidades e as minhas, se você for um cristão na presença de Deus, pode saber, Ele está presente no meio da gente. Meus irmãos, na sarça ardente, quem levanta do trono, a Bíblia fala, dá um pulo. Você imagina, foi Nabucodonosor que falou aquela frase. Quem é o quarto homem que está dentro dessa sarça aí? Não foi qualquer um, não. O registro fala, foi Nabucodonosor. Oi? Eu falei o quê? Sarça, fornalha ardente. Quem estava dentro da fornalha ardente? Obrigado, ela é minha tradução. Vocês vão ter que me internar um dia, viu, gente? Vai ser compulsório. Até lá eu vou trocando, vocês vão me aguentando. Quem é? Coitado, vim lá do Horebe, não foi? Trouxe e botei Sadraque, Mesaque e Abednego lá no Horebe. Mas preste atenção. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estão dentro da fornalha, quem se levanta para dizer foi Nabucodonosor. Quem é o quarto homem que está ali com eles? Cara, isso é maravilhoso. Tremendo. Deus está presente com a gente no meio da nossa luta. E no meio desse mundo, esse mundo complicado, esse mundo onde hoje esses tiranos malucos estão tomando de volta de uma maneira meio que cara de pau, sabe, na mão grande, assim como Herodes tentando tomar a história nas mãos e escrevendo, tentando eles mesmos escreverem a história em nossos dias. Os Erdogans da vida, os Putins da vida, outros que vão se levantar, a gente parece, onde está Deus? Deus está no nosso meio. Amém ou não? Amém. Deus está no nosso meio. E Ele está reinando. O quarto homem está entre nós. E aqui a gente tem a certeza absoluta. Porque agora não é nem sequer como alguém, porque o Nabucodonosor, como o filho dos deuses. Não, a gente sabe quem é. É Jesus Cristo.
Ele veio, Ele está conosco, pelo seu Espírito está aqui com a gente, a sua igreja está presente, nós estamos de pé, amém? A gente canta aquela música aqui? Estamos de pé, cantam assim, não cantar, vocês têm que cantar essa música, lá quando a gente canta, é uma festa. Você sabe qual é a música? Estamos de pé, canta, bota essa música aí, depois, quando vier pregar da próxima vez, tá bom? É linda. Meus irmãos, a gente também sabe, e a gente pode atestar com toda segurança, que nós sabemos que Deus age nesse mundo através do seu Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo falando com José de várias maneiras. Nesse caso, foi em sonhos. Não há barreiras para ele agir. Ele fala aos nossos corações. Ele fala pela sua palavra, ele fala através do seu testemunho interno nos corações. Eu não estou fechado para nenhuma maneira que Deus pode falar. Para mim, isso não se encerrou no cânon, na formação do cânon. Deus continua falando aos nossos dias. Deus dá um jeito de falar. Claro, meus irmãos, eu vou explicar os limites disso, mas Deus continua falando nos nossos dias, amém? Ele é um ser relacional. E nós precisamos compreender isso e transformar essa espiritualidade, e muitas vezes herdada no Brasil, que é uma espiritualidade onde a gente apenas assiste algo sendo feito, a gente concorda com algo sendo feito, a gente também media a nossa espiritualidade através de líderes religiosos, religiões, através de gestos religiosos, de ações religiosas, mas nós podemos e devemos e fomos chamados a ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. O Pai fala, o Pai dirige a nossa vida, o Pai dá direção para a nossa vida. Quem crê nisso aqui? Creia de todo o coração nisso, creia com toda a força da sua alma que o Espírito Santo, ele fala. Essa é a maneira que a gente precisa voltar a lembrar nesse mundo cético, fechado, onde pessoas se desesperam e perdem aí a vontade de viver, as pessoas se tornam cínicas diante do que acontece, mas o Espírito Santo está presente, está vivo, está agindo nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Mas ele também fala através da palavra. E é a palavra que confirma o que ele fala de outras maneiras. Se não tiver na palavra, não foi ele que falou, é coisa da minha cabeça e da sua cabeça. Amém, gente? Porque do mesmo jeito, por exemplo, José, do mesmo jeito que foi Deus falando para ele, nós também produzimos coisas da nossa cabeça. Então, o que é que limita isso? O que é que direciona e confirma? A palavra de Deus. Tudo dentro da palavra, nada fora da palavra. A prova está aqui, 3 versículos. Dê uma olhada comigo. Deus vai falando e ele confirma na palavra. Primeiro, do Egito chamei o meu filho, palavra confirmada. Amém. Segundo sonho, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque eles já não existem. A palavra sendo confirmada, mais uma vez. No outro sonho, ele já vem com aquela direção de novo, agora para Nazaré. Eles vão na palavra para ver a confirmação, e aparece lá no finalzinho do capítulo 20, do versículo 23. Ele será chamado o quê? Nazareno. Então, vejam como nós não podemos dissociar essas experiências da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a palavra está presente em tudo isso e nada está presente fora da palavra. Fora isso, é misticismo. Fora isso, é coisa da nossa cabeça. Fora isso, é maluquice que a gente inventa, traz para dentro da igreja. Essas coisas são assim que a gente faz. Não deveríamos fazer, mas na história a gente acaba fazendo isso. Deus também age, meus irmãos, além dos seus servos obedientes, além da própria circunstância, que é o problema do mal. Deus age além do Espírito Santo, além da sua palavra. Deus age independente do lugar. Amém ou não amém? Bem, você vê um Deus levando Jesus para o Egito. A gente não gosta de lembrar muito das histórias do Egito, né? Quando a gente associa na fé o Egito é o último lugar onde crentes querem estar, né? Lembre-se tudo que significou o Egito, a opressão, a dificuldade. Mas veja, para abençoar, presta atenção, para abençoar aquela família, Deus foi capaz de pegar aquela família
e enviar para o Egito para dar o quê? Segurança para aquela família lá no Egito. Deus sabe o que faz, gente. Deus sabe o que faz. E Deus não é Deus em um lugar e deixa de ser Deus em outro lugar. Por que isso é fundamental? Porque eu e você precisamos ter como testemunho nessa palavra coisas relacionadas à nossa geografia. Porque, às vezes, a gente acha que tem lugar que é amaldiçoado. Às vezes, a gente acha que não deveria ter ido para aquele outro lugar, porque naquele outro lugar deu tudo errado, ou deu tudo... Né? Pode até ser coisas que nós erramos a direção, mas foi culpa nossa, não foi culpa de Deus, não, gente. Mas deixa eu falar algo para vocês, importante nisso. Porque há pessoas que têm uma dificuldade muito grande com novas experiências e novos lugares. E, automaticamente, já começa, dentro da cabeça delas, a parecer que tudo é errado. Às vezes não é. Às vezes é porque está longe de papai e de mamãe. Às vezes está longe dos amigos. Né? Pessoas que são transferidas, por exemplo. Há muito de comum. Na minha experiência pastoral, eu escuto muito isso. Pessoas vindo falando, oh, não estava. Aí eu falo assim, olha, vai ter que se adaptar. Porque lá você tinha tudo. Lá estava com a família, lá estava todo mundo junto, estava todo mundo pertinho. Aqui não está. Faz uma lista, escreve tudo de bom e tudo de ruim que tem aqui nesse lugar. A lista é grande, vai ter coisa ruim e vai ter coisa boa. Mas isso acontece em todo lugar. E aí, o que é que eu quero dizer? Pessoas inviabilizam as suas histórias, as suas vidas, e os seus relacionamentos com Deus, e a sua espiritualidade, por conta de um tipo de circunstância, e tentando ser bem mais específico, que tem a ver com essas mudanças na nossa vida. Gente, as mudanças mudam muita coisa, mas o nosso Deus não muda em absolutamente nada. E nós podemos viver com Ele aonde a gente for. E a gente pode crescer ali, a gente pode se enraizar. E a luz de Deus pode brilhar na nossa vida. E a gente vai lutar e a gente vai vencer em nome de Jesus. Amém? É assim. Aqui não tinha um Botafogo. Passamos quantos anos nesse deserto, meu irmão? Muito grande, não foi, não? Mas a vitória chegou, não foi? Foi, poxa, é assim, é assim, é assim, é assim. Mas aí, um cântico de vitória agora, não é não, meu irmão? A Vitória foi batizada. Cadê a Vitória, hein? Está ali, olha aquela princesa lindona, né? Olha ele ali, Tiago, agora que eu estou vendo, rapaz, o cara de barba ali, olha, barbudão, hein? Rapaz, e tu tem cabelo na cabeça, né? O DNA foi ali essa característica, né, meu irmão? Não puxou a mãe, não foi, filho? A Vitória começou lá na igreja, não foi indo lá, não foi, filha? Né? Que coisa legal, filhão. Fico tão feliz por ver assim isso acontecendo aqui, de bom. E Tiago, está vindo assim com ele também? Ele está vindo? Não solta esse camarada, não. Pega ele, traz ele, viu? Não deixa ele te enrolar, não. Aqui é o lugar da vida dele, aqui é esse lugar. Amém, gente? Amém, Tiagão? Amém, Tiagão? Isso aí, Tiago. Mas aí, gente, entendamos isso. Algumas pessoas precisam, e não está à toa aqui, porque essa mudança toda fez parte da vida, e muita gente acaba se perdendo e deixando coisas em cada lugar que passa e se desfazendo. Eu sou um nômade na minha história, assim. Depois parei, depois que já estava na juventude, mas antes de parar aqui, me mudei para vários lugares. Meu pai precisou mudar e nós fomos indo para vários lugares. Morei no interior de Pernambuco, né? Tive uma experiência, né? Vocês já moraram num sítio? Eu já morei no interiorzão mesmo, no sítio. É uma coisa completamente diferente, né? A experiência no interior. Não importa, Deus vai estar presente com a gente sempre. Amém, meus irmãos? Agora, também precisamos ver em José aqui uma experiência de amor e sabendo que Deus age através do amor. Eu já, desde o início, já estou dando pistas aqui que Deus age do amor, quando eu falei da grandeza dele. Mas esse amor de Deus também é revelado com o próprio José. Marcas desse amor. Porque, veja só, gente, parece que não há muitas razões pelas quais Deus deveria nos amar. E José não tem todas as razões pelas quais tem que amar Jesus. Parece, é tudo aparentemente, mas Deus nos ama como José amou Jesus de todo o coração. Eu sei exatamente isso. Porque eu não gosto daquela afirmação dos pregadores, eu vejo muito isso.
José não tinha obrigação de amar José. Isso é um problema sério ao afirmar isso, porque isso ninguém sabe o tamanho do amor de um pai adotivo. É uma injustiça, é um erro categórico fazer esse tipo de colocação, querendo falar da dificuldade de José amar aquela criança. Gente, o pai adotivo ama uma criança igualzinho sendo um filho biológico. Ele dá a vida por aquele filho, do mesmo jeito. É igualzinho, gente. O amor flui, porque é uma experiência do amor. É assim o nosso Deus com a gente. Ele nos vê dessa maneira, nos acolheu em Cristo dessa maneira. O seu amor é enorme. Não é que a gente aqui querer discutir ou querer falar das diferenças, como nós somos diferentes dele, como são duas naturezas completamente diferentes. E somos. Mas ele, por causa do amor dele, colocou esse amor em cima de nós. Ame a sua família de todo o coração. Ame como Deus ama. Supere dificuldades que existem para amar as pessoas, para você acolher pessoas, para que essa igreja acolha a gente, para que essa igreja ame de todo o coração. Amém, gente? Perdoe. Amém ou não amém? Perdoe, não é? Veja, as oportunidades são criadas, às vezes as coisas acontecem e você, poxa, que experiência que eu estou tendo aqui de conhecer essa pessoa, vamos recebê-los, vamos acolhê-los. Esse amor é a marca disso. E José expressa esse amor de maneira maravilhosa, ao proteger Maria, ao proteger Jesus ali. Eu vejo na pessoa de José esse homem extremamente corajoso. Ele tinha muitas marcas de Deus, porque fazer o que ele fez, levar a família como ele fez, precisava de muita coragem. Covardes não conseguiriam fazer isso. Mas, acima de tudo, eu sei que essa coragem que ele tinha, ela vinha motivada de amor. E, por amor, você faz até umas loucuras dessas assim, porque você quer preservar, você quer cuidar e você precisa. Façamos isso. Que as famílias, os pais assumam seus filhos com esse amor, com essa intencionalidade. E cuidado com o que está sendo semeado, que quer ceifar a vida espiritual do seu filho, a vida moral do seu filho e da sua filha. Esteja presente, seja um José presente. Homem, deixa eu olhar para os pais que estão aqui. Eu estou falando de José, então eu preciso falar com os pais que estão aqui. Hoje precisa ser direcionado a você. Há uma percepção, muitas vezes, de que o pai faz do lar dele um refúgio de descanso. E ele trabalha e se dedica a tudo, e toda a força fora da casa dele, a sua atenção, os seus dons, sua habilidade. E ele quer chegar em casa, ele quer falar, bom, aqui é um lugar onde eu vou baixar a guarda, eu vou descansar, aqui não precisa tanto da minha concentração. Está errado. Toda a concentração de José foi para a casa dele, nesse momento. Vejo todos os rompimentos que José precisou fazer e foram necessários. Amém, gente? Mas a casa não. A casa, ali o elo não foi quebrado. E foi ali que ele deu toda a atenção que precisava ser dada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um exemplo para a gente, não é? E essas famílias, e a preocupação com família precisa ser lembrada em nossos dias, através desse amor de José. Lembre-se, meus irmãos, talvez seja na igreja o único lugar, estou querendo lembrar outro, onde se fala de família, onde se lembra da importância de família. Por acaso há outro. A neutralidade dessa conversa nas instituições de ensino fazem com que as pessoas não tratem família dessa maneira. Eu tenho certeza que na Zoe se fala sobre isso, né? Escolas cristãs no mundo se falam sobre isso. Então, assim, são esses os lugares, gente, onde se fala sobre família. Então, se distanciar da igreja, do povo de Jesus, pode estar certo, quer se distanciar da família também. Ele vai compreender isso. Eu tive uma experiência com Marília, e não foi por conta da nossa capacidade, foi por outra coisa. Quando Marília obteve o diagnóstico de esclerose múltipla, a gente ficou muito impactado com essa história, e nós olhamos para os nossos filhos e falamos assim, antes que eu perca a minha saúde, a gente vai viver para fazer o melhor por eles,
nós vamos gastar tempo com eles, nós vamos valorizar. E talvez essa percepção da perda da qualidade de vida, ou até a morte, fez com que a gente pudesse olhar para a nossa família e colocar ela muito assim forte, gente. E a gente fez da nossa vida um tempo de sempre estar com a família o tempo todo. Sempre estar... A maneira como todo dia a gente vive. Todo dia tem devocional na minha casa, na minha família. A gente se reúne. Todo dia a gente ri. Todo dia a gente ora. Todo dia a gente faz. Essas lembranças a gente construiu para isso. As nossas viagens foram para isso. O tempo que a gente gasta foi para isso. E a gente foi surpreendido, porque a gente pensou uma coisa e, graças a Deus, aconteceu outra coisa. Está aí Marília em pé, dando testemunho depois desses anos todos. Eu tenho netas e tudo. E o Senhor, às avessas, usou algo que fez com que a gente tivesse uma consciência e nós tivéssemos um cuidado, talvez que o mundo poderia ter roubado. E talvez, veja só, esse sermão todo pode ter a ver com esse meu testemunho também, porque nas adversidades o Senhor nos curou, na adversidade o Senhor fez com que a minha família toda estivesse aos pés de Cristo, na nossa adversidade o Senhor nos apontou para uma coisa mais linda ainda, mais duradoura e mais transformadora, mais real e mais eterna, que foi isso. E assim, se ele tivesse levado Marília precocemente, ou tivesse tirado as capacidades de Marília precocemente, ele ainda seria um Deus bom, ele ainda seria maravilhoso, ninguém poderia questionar ele, mas por uma coisa que a gente não entende na hora que a gente está sofrendo, está aqui Marília, aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor por isso, e graças a Deus por isso. Esse é o nosso Deus que age na história. Esse texto, com a geografia, com nomes históricos, com intervenções, revelam como nosso Deus é maravilhoso. Do obediente até o amor, no final. Essa história é a história que Deus nos convida a fazer parte dela. A gente se infiltrar nisso, deixar que Ele nos use, sejamos parecidos com Cristo, porque a gente vai ser parecido com José, a gente vai acabar parecendo com Maria, todos debaixo da graça e do amor, do que o Senhor é capaz de transformar a nossa vida. Tudo para Ele, por Ele, eternamente, e que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Você pode fazer uma oração nesse sentido aí agora? Faça no seu lugar.